Olá, bom dia a todos e todas. Estamos aqui apresentando um seminário realizado em conjunto pela Escola Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com a Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro. Ontem já tivemos uma primeira atividade. Foi uma palestra muito interessante, falamos sobre reconhecimento facial, sobre a questão da proteção de dados na administração pública, e hoje vamos dar prosseguimento a esse debate. Esse debate também ele é coordenado e ele foi concebido, e também tem a curadoria do Aquatune Lab, que é um laboratório que estuda as questões de impacto de raça em tecnologia e em proteção de dados. A Aquatune é uma princesa africana que é mãe de Ganga Zumba e avó materna de Zumbi de Palmares. Então, não é à toa que o laboratório tem esse nome. É para trazer toda essa potência para esse estudo, para esse trabalho maravilhoso que a gente vai conhecer um pouco mais aqui. Vou passar a palavra aqui para seguir o nosso debate. Bom dia a todos. Eu sou Arthur Almeida, sou advogado, serei mediador deste debate. Sou integrante do Aquatune Lab e da Comissão de Proteção de Dados. Eu quero que sejam todos muito bem-vindos, todos e todas. Esse seminário está sendo realizado pela Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Comissão de Proteção de Dados da OAB do Rio e sendo coordenado pelo Aquatune Lab. O século XXI trouxe uma nova revolução para a humanidade. A hiperconectividade das pessoas em todas as escalas já é uma realidade. Todavia, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O uso de tecnologias no sistema jurídico, a exemplo, mas não nos limitando das vigilâncias pública e privada, políticas de proteção de dados, identificação biométrica, segurança na internet, aplicativos móveis, mídias sociais, fizeram a humanidade avançar muito mais rápido do que o esperado, pois essas perspectivas ainda estão sendo ensaiadas. Concomitantemente com todos esses avanços tecnológicos, percebemos uma grande desigualdade social. Esta atividade tem por objetivo apresentar um panorama social, tecnológico e jurídico acerca da proteção de dados que possam contribuir na defesa dos direitos humanos. A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal 13.709 de 2018, foi criada para regulamentar o uso devido de dados pessoais. A lei visa proteger a privacidade das cidadãs e cidadãos, o direito à informação, comunicação e opinião, defesa do direito do consumidor, liberdade, dignidade e cidadania. Abrindo o segundo painel, que tem como tema tecnologia, exclusão, os desafios para as políticas públicas, reunimos aqui Caitlin Mulholland, doutora em Direito Civil pela UERJ, coordenadora da graduação em Direito da PUC, coordenadora do mestrado em Direito Civil Contemporânea e Práticas Jurídicas da PUC Rio, coordenadora também do Núcleo Droit, Direito e Tecnologia, pesquisadora do Núcleo Legalité e integrante da Comissão de Proteção de Dados da OAB do Rio de Janeiro. Bom dia, Caitlin. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Também temos Diego Cerqueira, que é engenheiro de software, bacharel em sistema de informações, mestrando em engenharia de sistemas e ciências da computação no PESC, na UFRJ, pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, o ITS, líder técnico dos projetos Mudamos e PegaBot, cientista de internet na ITS Rio. Bom dia, Diego. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos e todas. Por fim, temos Débora Pio, que é cria da Vila Kennedy, gestora de comunicação do Nossas, doutoranda em comunicação e cultura na UFRJ e pesquisadora da Media Lab UFRJ. Bom dia, Débora. Bom dia a todas e todos. Tudo bom? Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos abrir agora o primeiro bloco, que terão 10 minutos para as considerações iniciais dos palestrantes. O tema que a primeira palestrante vai falar, que é a Caitlin, são dados sensíveis e a não discriminação.
Caitlin, a palavra toda sua, você tem 10 minutos. Obrigada, Arthur. Agradeço o convite de participar desse evento, que é um evento que já nasce um sucesso, porque reúne pessoas que têm já uma carreira e um posicionamento na pesquisa sobre tecnologia e direito, e sobre tecnologia e a debates sociais, que eu acho que é o fundamental nesse momento, né? Agradeço à Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio pelo convite, ao Aquatune Lab, que também já nasce um sucesso, né? E a escola da Alerj pela oportunidade de conversar com vocês. Bom, o tema da minha palestra de hoje, da minha fala de hoje, é sobre dados sensíveis e não discriminação. E eu queria começar minha fala com uma provocação, com alguns casos que já aconteceram, que já foram identificados e que geram a necessidade de uma reflexão. Alguns desses casos certamente já foram abordados na palestra, no encontro de ontem, então eu vou comentar rapidamente, mas são casos que servem justamente para a gente começar o nosso debate. Então, vamos pensar a respeito de algumas tecnologias que vêm sendo aplicadas, muitas vezes sem que haja algum tipo de avaliação crítica a respeito da sua implementação, sem que haja verdadeiramente uma consulta pública, uma consulta da população, dos cidadãos, a respeito da sua conveniência e da sua possibilidade de atuação em defesa de direitos, e não contrariamente ao exercício de direitos, e essas tecnologias que são aplicadas sem essa avaliação crítica, elas têm uma natureza que é invasiva. E essa natureza invasiva representa, a prioristicamente, uma violação de direitos humanos, de direitos fundamentais. E essas violações potenciais, mais do que potenciais, mas verdadeiras, elas são permitidas ou permissivas, né, justamente por conta da conveniência e da eventual rapidez na tomada de decisões, né, tomada de decisões que, por vezes, é uma tomada de decisões maquínica, né? Então, eu trouxe esses casos para que a gente possa refletir a respeito da sua conveniência, a respeito da da ponderação de interesses que são reconhecidos na utilização desses sistemas maquínicos, né, que podem gerar algum tipo de desvalor, algum tipo de violação de direitos, e tratar, principalmente, dentro dessa ponderação, de um eterno debate que existe entre a proteção de direitos fundamentais e a segurança pública, a manutenção da segurança pública ou de interesses financeiros justificados. Então, vamos lá. O primeiro caso que eu trouxe para a gente conversar, como provocação, é o caso da utilização de câmeras de reconhecimento facial. A tecnologia é essa que já foi abordada na palestra, no encontro de ontem, mas que é fundamental que seja retomado na nossa conversa de hoje, porque se refere justamente à apreensão de dados de natureza sensível, que é também o assunto em debate hoje, e a sua profusão sem crítica na nossa sociedade, né? O que faz uma câmera de reconhecimento facial? Ela identifica os sistemas, né, de reconhecimento facial. Esses sistemas identificam, por meio do uso de uma base de dados pré-cadastrada, pessoas, né, por meio da avaliação da sua face, né, da sua imagem, né,
padrões que fazem com que aquela pessoa possa ser identificada. É como se a gente estivesse diante da implementação tecnológica daquelas fotos de reconhecimento que são dos verdadeiros catálogos, né, de reconhecimento que são utilizados nas delegacias para fins de identificação de potenciais criminosos. Tá? Agora, se a gente pega essa tecnologia, né, analógica e insere dentro de uma tecnologia contemporânea, maquínica, que realiza, por meio de técnicas algorítmicas, o reconhecimento de pessoas, né? E geralmente esse reconhecimento ele é realizado para fins de segurança pública, nós nos deparamos com um problema concreto, que é o fato de que essas bases de dados que servem de insumo para o reconhecimento, né, para o uso da tecnologia, e não raras vezes é alimentada por meio de vieses, não raras vezes vive, né, por meio de um ciclo vicioso que reconhece, né, na segurança pública especificamente, né, que reconhece como criminoso aquele sujeito cujas, né, feições físicas já se encontra pré-determinado numa base de dados como criminoso. Então, a gente vive no que eu posso chamar de teoria lombrosiana 4.0. É como se a gente tivesse aplicado a um sistema tecnológico esses tipos, essa teoria, né, que identificava o sujeito criminoso por meio, né, da sua compleição, por meio da sua face. Tá? Esse primeiro caso é um caso em que a gente está diante de violação, a gente está potencialmente, né, diante de violações de direitos humanos, e em que a gente está também diante de violações, ou diante, melhor dizendo, do tratamento de dados pessoais sensíveis, né, tema da nossa conversa de hoje. Né. O segundo caso que eu trouxe para debate, para provocação, é um caso muito comum utilizado para fins de financiamento bancário. Né? Ou seja, a partir do momento em que dados sensíveis são colocados, inseridos, né, dentro de uma base utilizada por bancos para identificação de quem são os bons ou maus pagadores para fins de empréstimos, né, a gente tem também aí a potencialidade do uso de dados sensíveis com o objetivo de discriminar. Então, vamos imaginar que dentro de um cadastro, né, numa base de cadastro de uma instituição financeira, exista a informação que, evidentemente, não serve ao propósito de um financiamento, a respeito da raça de uma determinada pessoa. Né? Primeiro questionamento que é feito é por que a base de dados daquela determinada instituição financeira exige ou utiliza o critério ou o dado racial para fins de identificação da potencialidade, da capacidade de crédito, né, de solver as dívidas de determinada pessoa. Bom, pois, eventualmente, esses dados eles são ou cadastrados ou identificados por meio de outras métricas, como, por exemplo, por meio da localização da residência da pessoa, a partir da qual se faz uma investigação, ou melhor dizendo, uma inferência a respeito da raça da pessoa, que eventualmente pode levar à não concessão de um financiamento bancário. Então, mais uma vez, a gente tem um exemplo do potencial uso discriminatório, lesivo de direitos fundamentais de uma pessoa por conta de um dado de origem que pode ser classificado como um dado sensível e que certamente não serve à finalidade para a qual ele foi coletado. O terceiro caso, rapidamente, para fechar
essa provocação inicial é o caso do uso dos dados pessoais para fins de a implementação de polícias preditivas, ou seja, por meio da investigação de bases de dados a respeito daquelas pessoas que comumente, né, realizam crimes, né, são criminosos, é feita uma polícia preditiva, né, implementada uma polícia preditiva que, em tese, impediria o crime antes do seu acontecimento. Então, Arthur, essas são as provocações iniciais que eu trago para a gente debater no segundo bloco. Obrigado, Caitlin. Excelente, sensacional. Faz a gente pensar muito em como a tecnologia pode ser usada para cercear os mais vulneráveis, né? Agora eu passo a palavra para o Diego. Ele vai palestrar sobre LGPD, tecnologia e exclusão. Para suas considerações iniciais, você tem 10 minutos, Diego. Bom dia, obrigado, Arthur. E aí acho que a nossa fala, acho que aconteceu uma simbiose entre as nossas falas, que quando a Caitlin traz esses casos, é muito interessante porque acho que a gente vai acabar se complementando bastante, principalmente quando a gente pensa nos impactos dos usos dos nossos dados, como a gente produz os nossos dados e como eles são utilizados e podem ser utilizados. E aí eu acho que o meu papel aqui como um tecnologista, né, uma pessoa que pensa tecnologia, que está inserido nos processos de construção de tecnologia, é justamente entrar nessa discussão para que a gente possa criticar não só o processo de construção de tecnologias, mas que a gente também possa olhar para os processos regulatórios e falar assim, olha, a gente precisa criar uma simbiose nisso daqui. Mas aqui eu venho eu justamente venho falar o tema o que eu escolhi e o que eu fui agraciado de falar aqui são 3 temas que me interessam bastante, que são justamente a LGPD, tecnologia e a exclusão. E aqui, na minha fala inicial, eu quero trazer uma provocação, principalmente para que o nosso telespectador, né, possa refletir não só pela implementação da lei, né, que a lei é uma parte final ali do que a gente está vivendo nesse processo de evolução tecnológica, mas justamente pelos processos de como a gente utiliza a tecnologia. Então, como os nossos dados pessoais, por exemplo, vão parar na mão dessas pessoas. Então, eu vou dar um passinho para trás de onde a Caitlin começa, para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre como os nossos dados chegam nas mãos e essas decisões podem ser tomadas a partir deles. Já é sabido que a gente vive numa era onde os nossos dados, e quando eu falo dados, a gente pode criar dados a todo momento, a gente cria dados a todo momento, porque a gente está extremamente conectado. E se a gente pensa nos cenários, por exemplo, da pandemia e o que a gente vem vivendo como fenômeno, né, que é muito triste socialmente, para a saúde pública e para os brasileiros de modo geral, mas se a gente for pensar em como a gente vem utilizando a internet como uma plataforma que vai ganhando cada vez mais e mais espaço, a gente precisa levar em consideração que a todo momento, a cada vez que eu estou conectado na internet, seja utilizando o meu aparelho telefônico, seja no computador, a gente está gerando informação. E essas informações, elas são das mais diversas. A gente tem que pensar que a gente gera dados sobre os cliques que a gente faz num site específico. A gente gera dados sobre os tipos de acesso que a gente tem, ou seja, o quanto tempo você ficou conectado numa página, o quanto tempo você passou ali numa página, o que você navegou nessa página, e literalmente o seu tempo conectado também, ou seja, não basta saber o que você acessou nas páginas, também se metrifica o tempo que você gastou em cada uma delas, ou seja, é uma forma também que o sistema, enfim, capitalista tem de entender se você está consumindo aquele conteúdo e se aquele conteúdo está te agradando, por exemplo.
E aí, literalmente, o que é muito... e o que entra nessa seara do dado sensível é que é quando a gente pensa que os nossos gostos também estão sendo traduzidos, né? Eles estão sendo captados, eles estão sendo capturados e são armazenados em bancos de dados. E aí, eu vou fazer a provocação, então, justamente porque a gente vem vivendo numa era onde o smartphone vem sendo responsável justamente por essa possibilidade, né? Porque o smartphone, ele vem da fábrica, ele vem com configurações de privacidade, de modo geral, que são permissivas e essas plataformas que são criadas, elas são desenhadas para que a gente compartilhe os nossos dados. E aí, óbvio, é muito interessante que em um momento, nos anos 2000, a gente estava falando da internet das coisas, mas hoje a gente não fala mais de internet das coisas, a gente está falando internet de tudo, porque tudo tem internet. E tudo que tem internet, que se conecta à internet, gera informação. E, consequentemente, são dados. E aí, literalmente, a gente fala que a gente vive na economia de dados. Ou seja, os nossos dados, os nossos comportamentos, ele é traduzido no sistema capitalista dentro da economia da atenção para transformar isso em valor. Ou seja, o que eu vejo, o que eu acesso e o que eu gosto é transformado em valor competitivo para alguém ou para uma empresa. E aqui eu gosto de trazer essa imagem aqui, porque ela é muito importante para que a gente reflita sobre os modelos especificamente de coleta de dados que a gente tem hoje. E se você reparar aqui, eu coloquei 3 setas, e essas 3 setas são muito interessantes, porque isso aqui é um mapa, e é um mapa de atividade de um dia específico na minha vida. E aí, todos nós que utilizamos o Google Maps, que temos, enfim, aplicativos que fazem rotas de GPS, por exemplo, se você é uma pessoa que nunca mexeu nas configurações de privacidade, provavelmente você vai ter o seu dia traçado. E se você olhar aqui a primeira setinha, essa primeira barrinha aqui indica a atividade, o quão ativo você esteve num dia. Então, por exemplo, aqui está mostrando o trajeto que você percorreu, onde você foi, o tempo que você passou em cada um desses lugares, e existe um registro de toda a sua atividade, de todo o momento que você esteve com seu celular no bolso, por exemplo. Isso não necessariamente tem a ver com você utilizar o seu celular como um GPS, por exemplo. E a gente precisa estar atento que, por exemplo, existe a hora que essa informação começou a ser coletada, que é às 5h47 da manhã. E a gente precisa ficar atento para isso. E a gente já sabe que a coleta desse tipo de dado aqui, por exemplo, sobre a localização, sobre onde você visita, o que você gosta, o que você veste, sobre o que você se interessa, a gente já sabe que isso já é provado que isso traz riscos à democracia. E aí exemplos não faltam, por exemplo, nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, ou no processo do Brexit no Reino Unido, quando os dados pessoais que foram obtidos de forma ilegal, né, foram utilizados para fazer inferências sobre os eleitores e criar inteligências para que fossem feitas campanhas direcionadas, ou seja, existem riscos à democracia no uso abusivo dos nossos dados pessoais. E aí eu trago também, literalmente, o que a gente discute sobre discriminação algorítmica, né? Que é o que a professora Caitlin falou há um pouquinho atrás, que é quando a gente pensa nas máquinas, para que as máquinas possam tomar certos tipos de decisões baseado nos dados que elas coletam. E aí eu sempre falo que as máquinas, diferente de nós humanos, elas não conseguem compreender os contextos. Então, quando a gente pensa no tipo de injustiça que uma máquina pode cometer, a gente tem que levar em consideração que uma máquina que opera dentro de uma rede social, por exemplo, se a gente pensa em algum processo de injustiça que ela possa cometer, ela está alcançando, por exemplo, se a gente pensar nas maiores plataformas aí de internet como o Facebook, por exemplo, que tem mais de alguns bilhões de cadastros, a gente tem um potencial de dano muito alto, e diferente de quando a injustiça era cometida de um para um ou de um para alguns, agora a gente tem um alcance de milhões ou bilhões de pessoas. Então, quando a gente pensa na discriminação algorítmica, que é pensar como as máquinas podem reproduzir os vieses sociais utilizando esses dados enviesados, a gente está falando em que
pode existir a injustiça em grande escala e a exclusão como uma consequência. Ou seja, a gente pensa que as pessoas que estão participando desses processos mediados pelas tecnologias podem ser excluídos de certa forma. Então, por quê? Esses sistemas, eles tendem a considerar os dados mais importantes do que as pessoas. Eles extraem as informações do que é ser humano e eles começam a levar em consideração apenas os dados, ou seja, não importa se é a Caitlyn, se é a Débora ou se é o Diego, mas o que importa é a idade, o gênero, a cor, a raça, onde vive e o seu CEP. E aí, quando eu falo, justamente, quando a professora Caitlyn muito bem explicou, a gente tem uma diferença entre quando você pensa num sistema que avalia a possibilidade de uma pessoa quitar um empréstimo, né? Ou seja, a gente tem isso aqui pode ser considerado como um mau uso dos seus dados e diferente de você calcular a previsão do tempo, ou seja, você está calculando ali baseado em dados a previsão de que vai chover e não se a pessoa vai pagar o empréstimo. E aí a gente tem vários exemplos, como remoção de conteúdos de pessoas indígenas nas redes sociais, sistemas de moderação, onde entendem que discursos de comunidades LGBTQIA+, são considerados como um discurso de ódio comparado com um discurso de supremacistas brancos, e aí por aí vai. E aí a gente vê a LGPD trazendo alguns direitos para a gente que visam amenizar essa situação. E aí eu trago 3 aqui que são super interessantes para que a gente possa discutir na segunda parte, que são justamente os direitos dos titulares, a anonimização e o direito à revisão. E com isso eu encerro aqui a minha fala e abro o espaço para que o Arthur possa convidar a Débora. Obrigado, Diego. Excelente explanação. Agora é a vez da Débora, né? Ela vai falar sobre como cidadãs influenciam políticas públicas através das pressões realizadas na internet. Débora, você tem 10 minutos, tá? Beleza. Olá a todos e todas. Muito obrigada por esse convite maravilhoso de estar aqui com essa galera tão incrível e engajada. Eu vou falar um pouco sobre o ativismo digital, né, e como cidadãos influenciam políticas públicas através das expressões na internet. Vem um pouco na contramão do que a Caitlyn e o Diego falaram, que é um outro viés também dos usos da tecnologia, né, dos usos da internet. A gente sabe que a internet e as redes têm um viés muito claro, né, que não necessariamente beneficia grupos minoritários, minorizados, mas a gente sabe também que a internet pode atuar como um potencializador de mobilizações que acontecem ali nas redes e pode juntar pessoas em torno de uma causa que possa fortalecer a democracia. Esse trabalho que eu vou apresentar foi minha dissertação do mestrado, que eu defendi em 2018. Eu falei um pouco sobre isso, falei mais sobre a questão do Rio de Janeiro, mas aqui eu vou falar um pouco mais amplamente sobre esse contexto do ativismo digital no mundo e no Brasil. A internet, lá no início, né, nos primórdios, eu acho que todo mundo sabe, que ela tinha... todo mundo acreditava que a internet diminuiria o monopólio das elites, né, dos poderes tradicionais sobre as fontes e os canais pelas quais as informações chegam aos indivíduos, né? As pessoas acreditavam que a internet, que a cultura seria um pouco mais diversificada a partir desse advento da internet, né? Da chegada da internet, todo mundo ia poder falar com todo mundo, ia ser aquela coisa da aldeia global, né? Como previu Marshall McLuhan lá atrás, e a gente acreditou que isso aconteceria. No entanto, a gente viu muito claramente que a internet foi apropriada, né, por esses gigantes da tecnologia, né? O Google, a Apple, a Amazon, Microsoft, e que agora eles detêm todo esse monopólio do poder sobre a internet, sobre os usos da internet, sobre os usuários, sobre a venda, como o Diego disse, né? Venda de dados, tudo que você faz é vendável ali. Então, a gente chegou nesse momento onde da descrença total, né, da internet. A internet veio para nos salvar e hoje em dia ela é o nosso pior veneno. Mas eu vou falar um pouco de uma perspectiva um pouquinho mais otimista sobre o que vem acontecendo também
nas redes. A Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, em junho de 2013. Parece que eu estou resumindo tudo numa coisa só, mas não é. A gente sabe que a Primavera Árabe aconteceu lá em 2011, nos países árabes. Ela começou na Tunísia, com um jovem que ateou fogo em si mesmo, protestando contra o governo local. E essa imagem dele pegando fogo gerou muita repercussão. Foi filmado isso e foi colocado na internet, no YouTube. Isso gerou muita repercussão na mídia, na imprensa internacional, e isso gerou um movimento muito grande nos países árabes para protestar contra os governos locais. E eu acho que a maior de todas, né, o maior protesto de todos foi no Egito, que é essa imagem aqui, que foi... Vários manifestantes ocuparam uma praça para protestar contra o governo local, que era o Hosni Mubarak, que já estava no poder há muitos anos. E aí eles foram para a praça e isso foi massivamente colocado na internet, no YouTube, e ganhou a mídia internacional, e todo mundo ficou de olho nesse processo todo da Primavera Árabe. E no final eles conseguiram derrubar o ditador, colocaram militares no lugar. Enfim, não deu tão certo, a proposta não deu tão certo quanto eles esperavam, mas foi o primeiro advento assim, de que a internet, os jovens ali na internet estavam mobilizando em torno de uma causa que, no caso do Egito, eles queriam um país mais democrático e aberto e que dialogasse com sua população. E aí, logo depois disso, veio o Occupy Wall Street, que foi aquele movimento do Nós Somos 1%, né? Porque 1% da riqueza do mundo está concentrada, toda a riqueza do mundo está concentrada em 1% da população, né? Dos mais ricos. Então, esse movimento também ocupou as ruas, saiu da internet e ocupou as ruas também para fazer um protesto contra os super ricos, né? Que estavam gerando a crise econômica mundial, que teve seu estopim nos Estados Unidos. E, por fim, junho de 2013, aqui no Brasil, também foi uma pauta que começou na internet, reivindicando contra o aumento do preço da passagem, e que depois virou também esse movimento nacional, né, de várias cidades se envolveram nessa mobilização e também saíram da internet e foram para as ruas protestar em torno de uma causa. Tanto que essa foto aqui fala, essa foto clássica, né, que os jovens colocaram lá a faixa "Nós somos a rede social". Eu escrevi aqui que esses três movimentos, apesar de guardarem diferenças específicas, né, em relação a território, temas e alcance, eles são relevantes porque eles começaram pequenos, nas redes sociais locais ali, potencializados sobretudo por jovens, e depois esses movimentos chegam às ruas e vão para as ruas e ganham massa e ganham mais adesão. Eles não tinham pautas específicas, assim, tipo, queremos acabar com tal coisa. Era assim, reivindicando pela democracia, pelo transporte de qualidade, mas não tinha uma pauta muito específica dentro das reivindicações que estavam ali. Eles são movimentos descentralizados, que não tinham uma liderança única, eram movimentos que estavam na internet, mas que não necessariamente tinham algum representante específico ali falando sobre isso. Eram pautas que estavam muito mais abertas e dialogadas com o resto da população. Ganharam escala e adeptos fora de seus territórios, né, como a Primavera Árabe primeiro, começou ali na Tunísia, se espalhou pelos países árabes, depois ganhou o mundo inteiro, tanto que tem até um filme na Netflix que fala sobre esse momento. Então, também começou pequeno e se espalhou. E conseguem mudanças significativas dentro das agendas reivindicadas. É claro que nem sempre as mudanças acontecem de acordo com o que as pessoas pediram, né, de acordo com as demandas que a população pediu, mas consegue algum tipo de mudança através da visibilidade. E aí isso também gera ferramentas de mobilização online, como o Change.org, por exemplo, que é uma ferramenta onde qualquer pessoa pode ali fazer sua própria mobilização, o Avaz também, e o Panela de Pressão, que é onde eu vou falar um pouco mais. O Panela de Pressão é uma ferramenta que existe aqui no Rio de Janeiro, é tocada pelo Meu Rio. Hoje em dia ela não existe mais dessa forma, mas era uma ferramenta também onde qualquer pessoa poderia ali fazer sua própria mobilização e reivindicar
alguma coisa para os tomadores de decisão. E aí, esse tipo de ferramenta tem uma influência muito grande nos tomadores de decisão. Eu coloquei aqui algumas iniciativas que foram feitas através do panela de pressão das pessoas se mobilizando em torno de causas e que fizeram as coisas mudarem. Tipo, o prefeito voltou atrás em relação ao preço da passagem, sancionar a lei dos canudos, ser contra o jatinho que o governador queria usar, e, enfim, regulamentação da divulgação da fila do Cisreg. Todas essas foram mobilizações feitas pela própria população e que trouxeram alguma mudança concreta numa política pública regular aqui do Rio de Janeiro. Ativismo de sofá, né? Muita gente fala, é muito fácil você ficar ali pressionando da sua casa e não ir para a rua e não fazer nada. O que a gente acha é que, dentro dessa perspectiva do ativismo, a internet ela contribui muito para que pautas sejam visibilizadas, porque pautas que antes ninguém falava sobre isso, que ninguém conhecia e que não tinham tanta visibilidade, a internet traz esse poder e esse potencial para a gente conseguir falar sobre isso. E esses exemplos são o Ele Não, né, que começou esse movimento na internet, muito, muito claro, assim, e o Vidas Negras Importam, que rolou esse ano na internet também, que saíram também dessa coisa da internet, das pessoas ali se mobilizando, um grupo descentralizado, e foi para a rua e ganhou alcance, ganhou escala. Esses movimentos, eu botei, eles às vezes não trazem mudanças imediatas, mas eles servem para acelerar algumas discussões ou alterar aspectos culturais relevantes. E, por último, falar sobre a revolução periférica dos dados, por exemplo, o WhatsApp. A gente sabe que ele tem sido utilizado muito para fake news, para disparar mensagens em massa. Nessa época de eleições é uma ferramenta muito perigosa, mas, por exemplo, durante a pandemia, ele foi utilizado muito grandemente por coletivos de favelas que se organizaram para fazer distribuição de cesta básica. Eu coloquei aqui uma foto de Paraisópolis, que organizou ambulâncias, por exemplo, para levar doentes para os hospitais. Tudo isso aconteceu também via WhatsApp. Então, é um outro viés que também é possível fazer através das redes sociais, fazer um bom uso das redes sociais, né? E esses coletivos, as pessoas, grupos minoritários, têm se apropriado muito dessas ferramentas para aprofundar a democracia, digamos assim. Então, também a internet tem seus aspectos muito ruins, mas ela também pode ser utilizada para fazer alguma coisa que aprofunde a democracia. Eu acho que é isso por enquanto, depois eu posso falar mais. E é isso, meus contatos estão aqui, quem quiser. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Sensacional. Agora vamos para o segundo bloco, que são as perguntas técnicas. E eu abro com a Caitlin de novo. E, Caitlin, a pergunta é: quais as bases legais para o tratamento de dados pessoais sensíveis e quais são os seus limites para o tratamento? Você tem 15 minutos. Obrigada, Arthur, pela pergunta. Eu queria, nesses meus 15 minutos, partindo dos casos, né, que foram levantados tanto por mim quanto pelo Diego, né, a gente bateu uma bola boa agora nesse primeiro bloco. Eu queria trazer alguns conceitos da própria Lei Geral de Proteção de Dados para que a gente possa entender, né, como funciona a normativa, né, esse marco normativo importante no nosso país, para que a gente identifique situações em que haja potenciais violações, principalmente considerando vulnerabilidades históricas, né? Especificamente aquelas que se referem à raça, a gênero, né? A gênero no sentido estrutural mesmo, né? Ou seja, como uma vulnerabilidade existente por conta do patriarcado, e também aquelas referentes a dados biológicos ou genéticos ou biométricos que, na sua essência, já podem, né, porque pertencem, vamos dizer assim,
né, a integridade da pessoa, já podem gerar algum tipo de discriminação. Então, eu queria primeiro iniciar a minha fala identificando que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que tem duas características evidentes. A primeira é aquela em que a gente pode identificar a lei como sendo uma lei conceitual. No seguinte aspecto, é uma lei que traz no bojo da sua estrutura conceitos que vão ser utilizados não só ao longo da própria lei, mas também que vão estabelecer novos padrões de linguagem para que a gente possa ter uma compreensão do ambiente a que se refere a lei e a sua aplicação. Então, a gente tem no artigo 5º o que eu chamo dessa estrutura conceitual. E nesse artigo 5º, a gente tem o conceito de dados pessoais sensíveis, que é a base para que a gente possa compreender os problemas, né? Para que a gente possa compreender as situações de desvalor e criticar, né, o uso, né, desses dados em estruturas dominantes. Por outro lado, a gente tem nessa característica própria da Lei Geral de Proteção de Dados a ideia de que é uma lei de natureza principiológica, significando dizer que a lei ela estabelece inúmeros princípios, né? São 10 princípios previstos no artigo 6º da lei, que, dentre os quais, né, o princípio da não discriminação. Então, a gente tem aí, né, 2 artigos de lei, um conceitual indicando o conteúdo dos dados pessoais sensíveis, aí o conceito, né, de tratamento de dados, que é importante, e, por outro lado, a gente tem o princípio da não discriminação revelado como, acredito eu, né, um princípio que se relaciona diretamente com o conceito de dados pessoais sensíveis e deve ser, assim como todos os outros princípios, né, deve ser considerado como a espinha dorsal de toda a estrutura normativa da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, quando a gente fala que a lei é uma lei principiológica, a gente está identificando que aqueles 10 princípios previstos no artigo 6º da lei, eles vão servir como espinha dorsal, como estruturante da própria lei. Significando dizer que todos os direitos e deveres que são decorrentes da aplicação da lei devem ser sempre dirigidos, iluminados, direcionados a partir desses princípios. Então, o que significa, né? Qual é o conceito de dados pessoais sensíveis? A primeira questão, né, que aparece para a gente é que o inciso 2º do artigo 5º traz uma enumeração que a gente considera, né, não só eu, mas a doutrina especializada, consideramos como sendo uma enumeração exemplificativa, não é exaustiva, ou seja, existem outras situações que nós podemos identificar ou incluir dentro desse rol dos dados pessoais sensíveis. O que diz o artigo 5º, inciso 2º da lei, né? O artigo 5º diz que dado pessoal sensível é aquele sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Tá? Então, a gente tem aqui, no próprio conceito de dados pessoais sensíveis, a indicação, né, que a estrutura, né, pretende não só reconhecer, né, mas também proteger, tutelar situações que ou direitos, né, que nós podemos identificar como relacionados a uma específica vulnerabilidade. Né? Por quê? Justamente porque se reconhece que são conceitos ou que são conteúdos, né, que, uma vez
identificados, né, uma vez identificada a pessoa que é titular desse dado, com esse conteúdo que a gente pode considerar identificador de vulnerabilidades, né, pode gerar o que a gente chama de discriminação, né? E o conceito de discriminação, né, evidentemente, é um conceito sociológico, antropológico, político, e não cabe a mim, nesse momento, fazer uma digressão a respeito. Mas, no âmbito jurídico, e mais especificamente no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 6º, no inciso 9º, conceitua o princípio da não discriminação como a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Então, vejam, a gente tem, juntando, né, o conceito de dados pessoais sensíveis e o conteúdo do princípio da não discriminação, ainda que seja um conteúdo amplo, né, ainda que seja uma característica dos princípios jurídicos, é justamente esse, né, de ter uma norma que a gente pode considerar em aberto, é uma norma com uma estrutura que permite interpretações, né, e que permite o preenchimento dos conteúdos, né. Essa associação entre o conceito de dados pessoais sensíveis e do princípio da não discriminação levam a gente a necessariamente identificar quais são aqueles direitos, né, dos titulares de dados que podem eventualmente sofrer algum tipo de limitação. Então, aqui eu faço 2 rápidos parênteses, né? Primeiro é que, como eu disse no início da minha fala, os dados pessoais sensíveis, eles não são somente aqueles previstos no rol do artigo 5º, inciso 2º. Eu identifico, não só eu, como também boa parte da doutrina, a gente identifica os dados pessoais sensíveis também a partir do tratamento que é dado a dados que não são caracterizados ou não são exemplificados como dados pessoais sensíveis. Existe até uma permissão legal, a partir da qual a gente pode interpretar essa minha conclusão, que é do artigo 11, parágrafo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o artigo que trata especificamente das bases legais para o tratamento de dados pessoais sensíveis, e o parágrafo 1º diz que aplica-se ao tratamento de dados pessoais sensíveis a qualquer tratamento de dados pessoais, e aí não se qualificando como sensíveis, que revelem dados pessoais sensíveis e que possam causar dano ao titular, como, por exemplo, gerar uma discriminação abusiva. Então, dito isso, e retornando ao primeiro bloco em que eu realizei aquelas provocações, nós temos a possibilidade de identificar dados pessoais sensíveis sem que, por meio do tratamento, ou seja, sem que, a prioristicamente, eu já reconheça um dado como sensível porque inserido, por exemplo, naquele rol do artigo 5º, inciso 2º. Então, o exemplo que o Diego trouxe da residência de uma pessoa, né? É possível que, por meio da residência, né, do local onde a pessoa reside, e esse é um dado que é comumente fornecido por todo mundo para qualquer tipo de serviço ou produto que a gente adquire, por exemplo, né, o local da residência da pessoa, apesar de não ser um dado pessoal sensível, ele é um dado a partir do qual pode-se tomar determinadas inferências que identifiquem a raça, por exemplo. Então, através de censos, através de cruzamento de dados públicos, por exemplo, o censo que identifica numa determinada localidade, né, um percentual alto de moradores pretos, é possível, por meio desse endereço, ainda que não seja fornecida nenhum tipo de informação sobre raça, é possível se inferir que aquele sujeito, aquela pessoa que está, por exemplo, requerendo um financiamento bancário é preta, ainda que não seja. E daí a gente tem os problemas sérios, né, da discriminação algorítmica, que o Diego já se referiu, e que podem, em determinadas situações, serem de fato, atingirem, né, de fato,
em ter as populações com características de vulnerabilidade. Né? Então, essa é a primeira consideração sobre a necessidade de ampliação dos dados pessoais sensíveis para se abarcar também a situação, a necessidade de se tutelar os dados pessoais como um todo, né, por conta da possibilidade de que haja um tratamento de dados pessoais que revelem dados sensíveis e que possam gerar uma discriminação abusiva. E aí, trago um outro conceito que é importante, né, que é a identificação do que seria a discriminação prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, né, e que impediria, né, que deveria ser considerada como um limite para o tratamento de dados pessoais. Essa discriminação é a discriminação que a gente reconhece como abusiva ou ilícita ou ilegítima. Existem determinadas formas de discriminação no tratamento de dados que podem ser consideradas como ilícitas ou não abusivas. Por exemplo, o tratamento de dados para fins de contratação de seguros que identificam, por meio de cálculo autorial, identificam determinadas situações que, por exemplo, implicariam numa majoração do preço do prêmio do seguro ou da contribuição do segurado. Tá? Evidentemente, essa discriminação ela é uma discriminação de fato concreta, mas que, a priori, não é uma discriminação abusiva. Exemplo banal, né? O fato de que as mulheres entre 30 e 40 anos pagam menos pelo seguro de carro que elas contratam é uma discriminação evidente, né? Uma discriminação no sentido de uma separação de acordo com o gênero, mas essa discriminação é considerada como uma discriminação lícita porque não importa numa consideração de uma vulnerabilidade que seja negativa, né? A consideração, na realidade, de um tratamento que gere uma discriminação negativa ou que leve em consideração essa vulnerabilidade. Então, a gente tem uma situação, né, em que é possível se considerar que haja a discriminação lícita. Né? A discriminação abusiva prevista na lei, ou a discriminação abusiva que devemos considerar para fins de identificar um tratamento como sendo lícito ou ilícito, legítimo ou ilegítimo, é aquela que gera um potencial de afastamento, né, de exercícios de direitos de natureza democráticos, por exemplo, porque identificam aí uma vulnerabilidade que a gente pode reconhecer como estruturante ou estrutural. Né? Aí a gente estaria diante de uma discriminação abusiva. Né? A gente tem, e eu vou terminar a minha fala, Arthur, em 30 segundos, né? É importante também identificar que o artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados traz a identificação das bases legais para o tratamento dos dados pessoais sensíveis. Né? Então, a gente tem a possibilidade, né, do tratamento por meio do consentimento do titular desses dados e também por conta de determinadas características, né, determinadas situações que, em grande medida, se referem ao interesse público e à proteção dos próprios direitos dos titulares. Né? Então, a gente tem que, e aí com dispensa de consentimento nessas duas últimas hipóteses. Então, Arthur, eu vou parar aqui meu segundo bloco, já deixando aí a possibilidade de a gente discutir esses conceitos no terceiro bloco. Agradeço. Perfeito, Caitlin. Muito obrigado pela sua explanação. Agora eu passo a palavra para o Diego, né? Vou fazer a pergunta aqui para ele, pergunta técnica. Nós vivemos uma sociedade mediada pela tecnologia, algo que não podemos negar, muito menos evitar, uma vez que tecnologias fazem cada vez mais parte das nossas vidas. Ficamos também dependentes delas. A pandemia, por exemplo, mostrou um grande aumento na demanda por serviços digitais. Na sua fala, fica mais claro que empresas praticam um modelo de negócio que inicialmente não parece nocivo ao usuário comum. Então, eu te pergunto, você pode dar exemplos de como funcionam os modelos? Quais os principais desafios? E
às luzes da Lei Geral de Proteção de Dados, como resolver algum desses? Diego, você tem 15 minutos. Oba, vamos lá. Obrigado, Arthur, novamente. Nada. Eu acho que eu tenho algumas respostas, algumas provocações, algumas reflexões sobre tudo que foi perguntado, então eu agradeço primeiramente a pergunta, mas eu acho que, começando aqui do início, né, para a gente responder um pouquinho, sim, de fato, acho que a pandemia vem mostrando que, assim como a Débora falou, a tecnologia é uma aliada, assim, de certa forma, para que a gente possa construir pautas, para que a gente possa dar visibilidade a vozes que normalmente não estavam nesse meio tradicional, né? Por exemplo, se a gente pensar na mídia. Então, eu sou super pensador e favor da internet, mas, claro, eu sempre sou aquele que vem levantar a bandeirinha laranja sobre como as plataformas podem estar utilizando o que a gente está produzindo e como isso vem sendo utilizado. Mas, claro, que a gente tem que levar em consideração também umas perspectivas positivas, que são os bons usos da internet, né? Senão estaria sendo hipócrita aqui, e como ela vem facilitando que a gente possa fazer várias coisas nas nossas vidas. Então, claro, óbvio, aqui, por exemplo, a gente está no Zoom falando por conta da pandemia, porque a gente não pode estar presencialmente, enfim, isso aqui está sendo proporcionado pela tecnologia também. Então, pensando nos contextos de usos de tecnologia, e quando você me pergunta, por exemplo, sobre esses modelos de negócio que, enfim, não parecem nocivos ao usuário, é quando a gente começa a refletir como essas empresas elas se apropriam de algo que não necessariamente é delas, que a gente passa aqui a dizer que as empresas, esses grandes conglomerados de tecnologia, essas empresas do Vale do Silício, começam a pensar em como as nossas vidas são traduzidas em dados e os dados são traduzidos em lucro, né? Enfim, vantagem competitiva. Então, esse modelo de negócio, a gente costuma dizer, como se fosse algo que transforma a sua vida em um monte de informação e ela está sendo vendida por aí por alguma finalidade que às vezes você não sabe ou que você não concordou com. E aí pensar nas plataformas é também pensar como nós, como cidadãos, enfim, usuários, podemos refletir também sobre como esses modelos estão sendo aplicados. Ou seja, essa é a única forma que a gente tem de participar dessas plataformas? Será que essa é a única forma que eu tenho de acessar um serviço na internet? Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar e refletir. Porque, assim, os modelos que a gente tem hoje, esses modelos de negócio que são baseados nos nossos dados, e quando você acessa uma plataforma, quando você faz um cadastro em uma nova plataforma, você está num modelo que é tudo ou nada, né? Acho que a Caitlin tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, mas, por exemplo, a gente pode pensar no modelo tudo ou nada ou você concorda com todas essas políticas que, enfim, que desde que elas não infringam, enfim, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, mas que são políticas que não necessariamente são boas para você, mas elas são legalmente aceitáveis. Mas aí eu estou descendo um pouquinho mais a camada para pensar que apesar dela ser legal, ela é boa para você? Acho que esse é o ponto. Legalmente ela está coberta, mas ela é interessante para como os meus dados estão sendo tratados e como eles estão sendo circulados na rede. Então, porque hoje ou você concorda e acessa, ou você não concorda e fica de fora. Não tem um meio termo, né? Ou você não pode falar assim, eu concordo com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, e aí uma plataforma fala, então, já que você não concorda com esses 3 pontos, eu vou fazer aqui com que você tenha um acesso reduzido ou você tenha menos funcionalidade. Isso não existe hoje, por exemplo. Então, é um pouco dessa sinuca aqui que a gente vem vivendo, né? Enfim. E aí, pensando, quando a gente coloca aqui num panorama de pensar tecnologias e pensar regulação juntas, a gente vê que isso vem, enfim, sendo transformado, esse cenário, enfim, já em 2016 e aí em 2018 com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, que, enfim, que inspira aí os modelos brasileiros, né, lá em 2018, a gente vê que muita coisa vem sendo reestruturada. Então, eu acho que todo mundo que utiliza plataformas da internet, enfim, como redes sociais,
sites de modo geral, que você fez algum tipo de cadastro, foi quando a gente começou a receber uma questão, um monte de e-mails falando: oi, mudamos alguma coisa aqui, mudamos nossa política de privacidade, tem alguma coisa nova aqui que você precisa saber. Mas aí, e aí eu chamo para responder um outro ponto, que significa que, beleza, você está dizendo para mim que algo mudou, mas eu, Diego, apesar de eu ter uma formação técnica, eu não tenho capacidade de compreender o que está escrito nesses termos de uso, nessa política de privacidade ou nesses termos dessas plataformas. Então, muito se discute também sobre a privacidade por desenho, né? Quando você desenha sistemas e você fala: eu quero que a privacidade das pessoas sejam respeitadas. Mas isso ainda é uma discussão que são princípios, né? A gente fala que são boas práticas, quando você pensa em proteger a privacidade do seu usuário ou enfim, quem vai utilizar essa plataforma, de forma que a sua vida não seja exposta, que a sua informação, dados sensíveis não sejam expostos, mas isso é uma boa prática, não é uma obrigação prevista em lei, né? Enfim, mas isso a gente está falando em avanços, né? Então, a gente avançou nesse ponto, e isso eu vou falar aqui super interessante. E aí, outro ponto ainda sobre as plataformas e como elas tratam, enfim, políticas e modelos de negócio, e aí, para mim, é um dos mais críticos, né? Porque eu, como usuário comum, apesar de ser técnico, e aí eu bato nessa tecla novamente, que eu tenho uma faculdade em computação, eu estou fazendo meu mestrado em computação, mas, ao mesmo tempo, quando eu paro para ler a política de privacidade ou de uso de uma plataforma, eu não consigo compreender. Quem dirá a minha mãe? Então, por exemplo, eu sempre uso o exemplo da minha mãe, que minha mãe é uma agente comunitária de saúde. A minha mãe não sabe o que uma plataforma dessa está coletando dos seus dados, o que essa plataforma faz com os seus dados. E muito menos se ela tivesse interesse de ler como funcionam essas políticas de privacidade, ela não ia compreender nada. Porque a gente fala, eu gosto muito de usar aqui, né, que o juridiquês, ele embola ali, ele é aberto muitas vezes, ele cria um linguajar rebuscado, para que, enfim, eu tenho super críticas da forma como essas políticas são desenhadas. E aí a gente tem que se perguntar, assim, é do interesse de quem que as pessoas compreendam o que está escrito ali? E aí, será que a gente também não tem que pensar em privacidade, além de privacidade por desenho, a gente também não tem que pensar sobre como a gente nós fazemos esforços durante os nossos processos de construção de tecnologias e de política para que as pessoas comuns possam ler e compreender, porque isso também é acesso à informação, é direito, né? Então, enfim, pensar com que as pessoas possam ser incluídas dentro do processo de tomadas de decisão ou que está sendo regido ali pelas suas vidas, né? Enfim, como essas plataformas estão tomando decisões sobre o que é delas de verdade, que são os seus dados. E aí você fala também sobre esses desafios, assim, e aí desafios não faltam, assim, acho que quando a gente pensa internet, dados, privacidade, dados sensíveis, exclusão, acho que desafios são muitos, assim, eu posso trazer alguns que são, por exemplo, quando a gente pensa em dados, assim, e uso de dados de modo geral para, por exemplo, como a Caitlin fala ali sobre bases de dados, sobre rostos, sobre registros. Essas bases de dados, normalmente, elas são utilizadas com fins criminalísticos, né? Então, quando a gente pensa eles são muitas vezes punitivistas, né? Essas bases de dados vêm ali com o intuito de aglomerar informação sobre pessoas, para que a gente possa ter um grau de informações que muitas vezes são inferidas e são coletadas em diversos lugares onde um lado você tem um pedaço do nome, outro inferiu a idade, inferiu onde mora, inferiu a raça, a religião, e a gente vai criando bases de dados que, enfim, às vezes não refletem a realidade. Então, a gente precisa pensar em políticas de bases de dados, padrões de dados, e o que são esses dados que a gente precisa ter, e, enfim, a gente já sabe o que é sensível ou não, mas aí como que a gente constrói bases de dados mais representativas que não violem esses dados. E ontem foi muito interessante na palestra, na fala do Pablo, que ele traz justamente sobre bancos de dados que falam sobre reconhecimento facial, né? Então, ele fala muito sobre como essas informações são coletadas e nos impactos positivos que elas geram. Por exemplo, no caso lá aqui em Copacabana, que ficou coletando informações
e com o número de falsos positivos versus o número de positivos, né? Os dados coletados não compensam a exposição que as pessoas têm e tendo seus rostos metrificados, os nossos corpos sendo transformados em dados e armazenados numa base. E aí a gente também se pergunta, o que essas pessoas vão fazer com esses dados depois, né? E aí, por exemplo, pensando em LGPD, qual é a política de descarte? Quem que é responsável por manter a segurança dos meus dados que estão nessas bases? Apesar de eu estar numa via pública, como que isso é importante? Como que isso pode ser... Como que, no futuro, os meus dados podem estar trafegando em lugares que eu nem sei o porquê eles estão lá. Isso acontece muito com os nossos dados de crédito, por exemplo. Por exemplo, se você entra no SPC, você não pagou uma dívida, essa dívida vai navegando em entre diversos credores e outros diversos bancos e ela nunca é esquecida, por exemplo. E a gente precisa pensar também em transparência, que é pensar em como essas plataformas, como a gente vence a barreira do segredo industrial, né, que é uma das principais barreiras para que a gente possa pensar em transparência nas plataformas, onde as plataformas dizem para a gente, eu não posso revelar como essa decisão é tomada, porque isso aqui revela a minha vantagem competitiva sobre uma outra plataforma. Então a gente precisa refletir, esse é um modelo justo, qual a responsabilidade dessas plataformas, então, como eles criam mecanismos para que a gente possa olhar para o que está ali e falar assim, beleza, isso, já que você não pode me revelar como é feito, me dê mecanismos de transparência para que eu possa inferir coisas baseado em informações e dados, né? Não que eu simplesmente tenha que acreditar que o que você tomou como decisão é a melhor decisão possível. E aí não faltam, por exemplo, inclusão, se a gente for pensar pessoas negras e grupos minoritários dentro dos processos de construção de tecnologia, dentro dos processos regulatórios, pensando. Então, por exemplo, quando a gente pensa o Aquatumi Lab como esse espaço, literalmente a gente fala assim, olha, nós, pessoas pretas, grupos minoritários, estamos, assim como a Débora falou na sua fala, que olha, a gente precisa criar uma voz, a gente precisa criar uma plataforma aqui, uma base para que a gente possa demandar políticas que sejam inclusivas e que respeitem os nossos corpos. Então, a gente precisa que as nossas vozes, os nossos contextos, as nossas realidades sejam escutadas. E aí a gente tem a internet como esse lugar onde a gente pode se encontrar, apesar de todas as problemáticas que o ambiente digital pode e as complicações que ele pode oferecer. E aí, por último, eu destaco, principalmente quando eu falo sobre contextos, né, principalmente entender que máquinas são máquinas, assim, e nós somos diferentes das máquinas, porque diferente das máquinas nós entendemos contextos, e as máquinas não. A máquina para máquina, 1 é 1 e 0 é 0. E quando a gente pensa em usos de máquinas para tomadas de decisão, a gente tem que levar em consideração que a gente não pode apoiar todos esses processos, por exemplo, construção ou revisão de casos, de sentenças. A gente não pode literalmente jogar isso para uma máquina e deixar uma máquina decidir. A gente precisa que existam pessoas que mediem esse processo. A gente tem que fazer uso da tecnologia para que ela possa facilitar a nossa vida, mas ao ponto que ela não pode também excluir as pessoas. Então, isso para mim é um ponto muito importante de reflexão. E aí, quando eu falo de LGPD ali como uma luz, assim, eu falo muito sobre o direito à anonimização, direito à revisão, direitos dos titulares, mas eu trago alguns questionamentos, assim, por exemplo, quando eu penso no debate regulatório ali, que são visões que a LGPD traz, assim, como o direito à anonimização ou à revisão, que principalmente quando eu falo sobre direito à revisão, eu sempre me questiono muito como, principalmente está escrito lá na normativa, né, que é falar assim, eu tenho direito à revisão do que está acontecendo aqui, de uma decisão algorítmica ou uma decisão tomada, eu tenho direito a pedir uma nova solicitação de que essa revisão seja feita, mas... E aí a gente tem um embate sobre essa coisa do segredo industrial também, a gente tem também um embate sobre o que é essa nova... O que é essa revisão? É só uma nova operação desse mesmo comportamento, ou seja, eu tive um crédito negado e aí eu tenho uma oportunidade que, enfim, não exista nenhum humano ali dentro daquele processo e só a máquina vai tomar novamente uma decisão baseada no quê? Então, a gente ainda não sabe como isso é feito. E também, por exemplo, como que a gente revisa decisões automatizadas, assim.
Então, isso também é um dos problemas sobre os mecanismos que a gente tem de transparência e como a gente precisa caminhar para que a gente tenha, além de tecnologias que já estão sendo empregadas, a gente também tenha mecanismos para auditar as tecnologias e as plataformas que a gente vem utilizando, que, enfim, para a gente dizer que, assim, elas não vão sumir de um dia para a noite. Quando uma sumir, uma outra vai existir. Então, que vai tomar esse lugar. Então, a gente precisa olhar para isso e falar assim, então, como que eu crio mecanismos que sejam maiores do que as plataformas e não só resolvam um problema para uma ou duas. Então, com isso, eu encerro aqui essa minha fala e dou a palavra novamente ao Arthur e agradeço novamente pelo espaço. Obrigado, Diego. A gente que agradece. Excelente explanação. Agora eu passo para a Débora, né? Pergunta. E é a seguinte. Então, as mobilizações online contribuem com o aprofundamento da democracia, uma vez que cidadãos e cidadãs podem a qualquer momento colocar suas reivindicações na rede e ganhar adeptos? Débora, você tem 15 minutos. Beleza, vamos lá. Essa história de mobilizações online, eu já fiz a minha introdução ali no início, mas a gente precisa também compreender o contexto, né? O Diego falou bastante de contexto, né? A máquina não entende o contexto, então nós como seres humanos e como pessoas mobilizadas, ativistas, a gente precisa compreender o contexto. A gente lá atrás achou que a internet ia resolver todos os nossos problemas, e agora a gente entendeu que a internet também é parte do problema, né? Não a internet em si, mas as plataformas que estão ali na internet que são utilizadas para fazer esse tipo de mobilização. Mas eu acho que se a gente fizer um retrospecto histórico, assim, vir pensando em como essas mobilizações aconteceram, várias vezes as mobilizações feitas na internet tiveram resultados concretos, assim. E eu não falo só de mudança de política pública, de uma coisa que ia ser feita e deixou de ser feita, mas também em relação à implementação de algumas políticas que foram relevantes para a sociedade, para a cidade. Falando do Rio de Janeiro, que é onde eu moro e de onde eu sou, desde dos mega eventos, né, que o Rio de Janeiro foi escolhido para ser sede da Copa e das Olimpíadas, vários movimentos surgiram dentro desse contexto, né, e vários deles queriam acompanhar o que estava acontecendo de mudança dentro das políticas públicas da cidade. E se a gente não tivesse se mobilizado naquele momento, naquele contexto, várias coisas teriam passado despercebidas sem que a população pudesse inferir em alguma coisa, né? Que pudesse tomar uma decisão, falar que queria que aquela decisão não fosse tomada. Uma delas, um dos exemplos mais concretos assim que a gente tem, é sobre a CPI dos ônibus. Não sei se todo mundo lembra, na época que teve o Occupy Wall Street, teve o Occupy Cinelândia também, que também não tinha uma pauta muito concreta, né? Era muito mais ali democracia, segurança pública e tal. E justo nessa época também as pessoas estavam falando muito sobre a rede de ônibus do Rio de Janeiro, que tem essa caixa preta, né? Que ninguém sabe como que são feitas as fórmulas, como que quem decide o aumento da passagem, quem não decide. E era aquela época que estava o Cabral, né, estava no poder, o Eduardo Paes e tal. E a população, os jovens, começaram a reivindicar um processo melhorar aquele sistema de ônibus, né? Porque se deslocar no Rio de Janeiro não fazia o menor sentido, você tinha que pegar vários ônibus para chegar em algum lugar. E tinha toda uma propaganda de que da cidade olímpica, né? A cidade olímpica, a gente vai chegar lá e vai ter BRT, vai ter VLT, vai ter carro voador, vai ter um monte de coisa. E a população começou a dizer, não, olha só, a gente precisa primeiro que resolver o básico aqui, que é o sistema de ônibus, sabe? O sistema de ônibus, ninguém sabe o que conta no valor da passagem, não tem... se você pega o trem, você tem que pagar outra passagem para pegar o ônibus, e a população começou muito a se mobilizar em torno dessa pauta, e surgiu a partir disso a CPI dos ônibus, que entrou na Câmara e, enfim, no final não deu em nada.
assim, a CPI, enfim, não resolveu nada, mas criou essa cultura da população dos cariocas falarem muito sobre o sistema de transportes. Então, quando eu falo também que às vezes as mobilizações elas acontecem, elas ganham escala e a mudança concreta não acontece, às vezes ela só afeta um tipo de mudança de cultura dentro daquela sociedade, daquele grupo, daqueles manifestantes que estão ali lutando por uma causa. Então, eu acho que as mobilizações online, né, o ativismo digital serve também para isso, né, para essa pauta de trazer à tona elementos que estavam ali escondidos. Os ônibus são um problema histórico no Rio de Janeiro e que agora todo mundo fala, todo mundo sabe o que acontece, todo mundo reivindica, embora o sistema agora, né, principalmente durante a pandemia, tenha piorado bastante. E aí, falando de casos que deram certo, eu citei lá na minha apresentação a pauta dos canudos, por exemplo. O meio ambiente é uma pauta que está aí já há muito tempo, né? Muita gente falando sobre isso, né? Aquecimento global, enfim, emergência climática. E no ano de 2018, a gente lá no Nossas, a gente também estava pensando nisso, em como fazer uma mobilização que trouxesse esse tema à tona, mas que também não fosse uma coisa assim, precisamos parar a emergência climática, porque não, assim, são pequenas coisas, né, que conseguem interferir ali dentro desse processo. E a gente foi olhar os projetos de lei que já tinham na Câmara, e a gente identificou que já existia um projeto de lei que poderia barrar a comercialização dos canudos, né? Distribuição dos canudos em bares e centros comerciais. E a gente falou, beleza, esse projeto já existe, e a gente resolveu pressionar a Câmara, né, o vereador que era o autor desse projeto, a colocar esse projeto para ser votado logo, e teve uma aderência muito grande da população, foi muito rápido, assim, 60 mil pessoas assinaram a petição para que o projeto fosse ser colocado para votação. E aí a mudança cultural foi tão grande aqui no Rio de Janeiro que, sem que a gente pedisse, as pessoas começaram a fiscalizar os bares que ainda estavam vendendo canudos, que ainda estavam distribuindo canudos, e eles ficavam mandando para a gente assim: olha, fui no bar tal e ainda tem canudo de plástico, vocês não vão fazer nada? Então, foi uma ação bastante espontânea assim, da população que queria essa mudança dentro da política pública. Então, assim, às vezes não é só sobre pressionar porque está ruim, porque a gente não quer, tem que barrar isso. Às vezes é sugerir que uma proposta que já está ali colocada seja feita, seja levada à frente, porque tem muita gente que quer que aquela mudança aconteça ou que aquele avanço também vá para frente. Agora, falando sobre a apropriação que foi feita também dessas ferramentas por esses tomadores de decisão, também é uma coisa um pouco problemática, né? Porque eu acho que antigamente, não muito antigamente, mas há pouco tempo atrás, 5 anos atrás, digamos assim, era possível ainda chegar ao tomador de decisão, né? O cidadão conseguir dialogar um pouco diretamente com quem estava ali tomando as decisões da cidade. Não diretamente com o prefeito ou com o governador, mas conseguia falar com o subprefeito ou com o vereador. Isso era possível antes, assim, as casas legislativas estavam mais abertas, e eu acho que a internet barrou um pouco isso, né? Porque agora os tomadores de decisão se escondem ali, eles fazem uma live e falam: já respondi através da live, já respondi no post no Instagram, já respondi através dessa outra plataforma. E isso barra um pouco também esse diálogo que antes acontecia de forma um pouco mais aberta, né, entre os tomadores de decisão e a população. Mas também existe essa contranarrativa, né, da população também se apropriar desses meios e também fazer cobranças a partir desses mesmos mecanismos, né, dessas mesmas ferramentas. E aí, às vezes, já aconteceu, por exemplo, do prefeito entrar numa live para falar sobre um assunto e os ativistas entrarem na live e ficarem ali cobrando uma outra pauta que ele se recusou a falar anteriormente. Então, tem esses dois lados, né? Tanto
os ativistas se apropriando dos meios para reivindicar sobre suas pautas e para tentar promover algum avanço, e os políticos também utilizando esses mesmos meios para travar o diálogo e resolver não falar com ninguém, porque já falou pela internet. Então, acho que esse também é um dos desafios que a gente tem, né, dentro do campo do ativismo digital, mas eu acho que a galera está muito empenhada também em criar outras táticas e outras ferramentas também para conseguir dialogar um pouco mais com quem está na tomada de poder. E eu acho que, por último, assim, para amarrar tudo, a gente estava falando de internet, se é bom, se é ruim. A internet também, ela proporciona, né, como eu já citei lá o caso de Paraisópolis, que utilizou o WhatsApp para mobilizar, para levar pessoas doentes para o hospital, para fazer teste, para conseguir mais teste, etc. Ela não serve só para fazer mobilizações de cobrança, né, para cobrar os tomadores de decisão, mas também para unir pessoas em torno de causas, né? Então, através da internet, a gente pode fazer redes de solidariedade, a gente pode fazer financiamentos coletivos em torno de alguma pauta, a gente pode pressionar também os políticos, a gente pode dialogar com nossos pares, a gente pode... esses grupos minorizados podem trazer suas pautas à tona através dessas redes, né? A gente sabe que o algoritmo ali, o Diego falou isso bastante, né? Dessa regulação, quem faz a mediação algorítmica, qual é o post que sobe, qual é o post que não sobe, mas eu acho que a internet também serve um pouco para a gente unir essas pessoas em torno de causas que sejam interessantes para o país, para a sociedade, para os nossos grupos, assim. E eu acho que, como o Diego também citou, essa coisa da regulação, né? Quanto mais a gente compreender o funcionamento da internet, mais a gente vai fazer um bom uso dela e mais a gente vai conseguir se mobilizar em torno de causas. Eu acho que um dos exemplos mais concretos assim é que a LGPD ela saiu, ela conseguiu, ela virou lei, né? A partir também de uma mobilização muito grande de pessoas entusiastas desse tema, dessa causa, que pressionaram ali para que a lei passasse. Então, eu acho que é um resultado muito concreto assim de que mobilizações online, de que juntar pessoas em torno de uma causa funciona, e tanto que virou lei e agora nossos dados estão um pouco mais protegidos. Eu acho que a regulação em si não resolve o problema, porque a internet também está inserida dentro da cultura, né? É um aspecto cultural, e se a gente regular uma coisa, vão criar outra que também não é passível de regulação, e aí se a gente for ter que criar regulações para tudo que for surgir, fica mais difícil, mas eu acho que a internet também é possível fazer um bom uso dela, e quanto mais as pessoas, sobretudo esses grupos minorizados, atuarem na construção dessa internet, melhor vai ser e melhor para a nossa democracia também, que nesse momento está tão fragilizada, né? Tão cambaleante. Então, eu acho que, falando uma palavra um pouco mais otimista aqui, dentro dessa perspectiva que a gente tem trágica de Brasil agora, eu acho que esses grupos minorizados, esses ativistas que já estão atuando na internet falando sobre suas pautas, quanto mais eles compreenderem os usos da internet e das ferramentas, mais a gente vai avançar para um lado mais democrático, né? Para um lado mais de um uso melhor da internet e dos mecanismos que existem nela. Acho que é isso. Passo minha palavra de novo para o Arthur. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Inclusive, você está falando sobre isso, eu lembrei que as audiências de custódia foram implementadas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, através de pressão de muitos juristas. Foi bastante importante. Só fazer um lembrete que ontem tivemos o primeiro painel desse seminário. Você pode assistir a gravação pelo canal do YouTube da Alerj, no canal 12 na NET e no canal 10.2 da TV aberta. E agora vamos começar o terceiro e último bloco. Os palestrantes vão ter 10 minutos para poder fazer suas considerações finais, se despedirem. E eu fecho com uma pergunta que vai englobar todos eles, né? Aliando todo o conhecimento explanado hoje
como podemos fazer para que as tecnologias não excluam as pessoas mais vulneráveis? E passo a palavra para a Caitlin. Obrigada, Arthur. Pergunta de R$1 milhão, né? Essa pergunta é uma pergunta, acho que definidora, né? Enfim, de tudo que a gente está conversando aqui durante esse painel, e representa, de fato, uma importância, né? Ou seja, acho que nós todos devemos considerar que a tecnologia, evidentemente, ela não é neutra, né? Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto e não cair na falácia ou aceitar, né, sem qualquer tipo de consideração crítica, a ideia de que tecnologias são neutras. Elas não são. E quando essas tecnologias são utilizadas para que sejam tomadas decisões por meio, utilizando, né, bases de dados que tratam, né, dados pessoais sensíveis, a gente tem aí uma potencialidade de violação de direitos fundamentais, dentre os quais, mas não somente, aqueles que se referem à realização, ao exercício, né, de direitos de natureza política, de direitos para a implementação, promoção e tutela do próprio Estado Democrático de Direito. Então, não é exagero considerar que é fundamental a gente começar, né, se a gente não começou a fazer, mas a gente começar a refletir criticamente sobre limites, não o limite à tecnologia, né, mas a limitação, ou a delimitação, melhor falando, né, sobre como deve ser realizado o tratamento desses dados pessoais sensíveis, respeitando de forma absoluta o princípio da não discriminação. Ou seja, eu considero que é fundamental sempre será fundamental, realizar um estudo prévio ao tratamento de dados pessoais sensíveis, indicado por meio de um relatório de impacto na proteção de dados, né, que permita se identificar previamente quais são os riscos decorrentes do tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Esse relatório ele serviria não só como ponto de partida para fins de implementação do próprio sistema de tratamento de dados pessoais, mas também serviria como uma carta de intenções, né? Mais do que uma carta de intenções, né? O reconhecimento de uma obrigação por parte do agente de tratamento de dados pessoais de que ele está atuando não só conforme a normativa da lei, mas também e principalmente com a finalidade de proteger os titulares dos dados pessoais sensíveis, né? E para terminar a minha fala, Arthur, eu não vou utilizar os 10 minutos concedidos, mas para terminar a minha fala, eu diria que uma maneira adequada, né, de lidar com proteção de dados e permitir que haja, de fato, a implementação dessa lei em geral, né, de maneira difusa, né, na nossa sociedade, é promover uma cultura de proteção de dados. E isso implica necessariamente numa educação para a proteção de dados. E educação desde a educação do cidadão, ou a educação cidadã para fins de reconhecimento da proteção de dados como um direito fundamental da pessoa, em breve será, por conta da aprovação da proposta de emenda constitucional 17 de 2019, que vai incluir, né, a proteção de dados no rol de direitos fundamentais do artigo 5º, mas também reconhecer a necessidade não só da aculturação cidadã ou da educação cidadã, mas também reconhecer por parte dos agentes de tratamento de dados que essa lei veio para ficar, né? A Lei Geral de Proteção de Dados veio realmente para modificar toda uma cultura prévia, anterior, já arraigada, né, de que os dados estão aí, né, para serem utilizados, o que não é verdade, né? Os dados, principalmente considerando que os dados compõem aí uma característica fundamental da pessoa humana, né, que pode ser, inclusive, identificada dentro do direito à privacidade.
Então, Arthur, são essas as minhas considerações finais. Agradeço mais uma vez pelo convite para participar do evento de hoje, que foi muito produtivo e me ensinou demais. Agradeço, Arthur. Obrigado, Caitlin. Diego? Acho que eu preciso concordar, né, com a Caitlin mais uma vez, né? Essa pergunta é muito difícil. Acho que se eu tivesse a resposta para ela, eu teria completamente, a gente teria resolvido 99% dos problemas que a gente tem aí com dados pessoais. Mas como pensar, assim, eu acho que eu vou trazer novamente algumas reflexões, assim, enfim, que me acompanham nesse processo de sendo uma pessoa de tecnologia, uma pessoa que, enfim, pensa tecnologia e produz tecnologias, e dentro desse ecossistema de pensar como essas tecnologias estão modificando a nossa sociedade e modificando a forma como a gente interage, enfim, compra, consome e, enfim, exerce a democracia, por exemplo. E acho que o primeiro ponto para mim é que a gente possa pensar como o direito e tecnologias podem e precisam caminhar juntos, né? Eu acho que isso, para mim, é um ponto de convergência, porque eu, como uma pessoa super técnica, assim, vindo de um background técnico, eu tenho diversas dificuldades de acompanhar o que está sendo, enfim, legislado, né, o que está sendo regulado, no sentido de que as tecnologias que estão sendo feitas, elas são como se fossem dois mundos completamente distintos, né? Eles acabam não se falando, mas em algum momento eles precisam se falar, porque, enfim, as tecnologias não podem ser superiores às legislações e às regulações que existem no país. Então, só que o problema é que elas acabam se encontrando na frente, depois com que as pessoas que pensam tecnologia constroem as suas soluções, as suas inovações. Então, acho que, para mim, uma coisa muito, muito importante é que a gente crie esse diálogo, assim, a gente crie esse momento de convergência. A gente precisa que o direito e a tecnologia caminhem juntos para que a gente não tenha o que eu, enfim, posso considerar aqui um descompasso entre o que está escrito e o que é criado, justamente, né? Porque quando você pensa tecnologia, o recurso para que você faça tecnologia, por exemplo, se eu, Diego, hoje quisesse criar um aplicativo, enfim, não importa para qual finalidade, mas o recurso que eu preciso para criar um aplicativo é o Diego, assim, se eu fosse botar como um recurso humano e o que é necessário. Não existe uma necessidade de investimento grande. Então, assim, isso para a gente pensar que a construção das tecnologias são mais fáceis, assim, do que a construção de regulamentação e de regulação sobre os temas. Então, a gente acaba produzindo mais tecnologias numa velocidade maior do que as pessoas são capazes de, enfim, de absorver as novidades e as regulações, e, enfim, as regulações sendo capazes de prever ou de abarcar, enfim, essas inovações. Então, a gente precisa, para mim, assim, eu vou bater na tecla que a gente precisa criar essa aproximação de pessoas que desenvolvem com as pessoas que criam legislação, linguagem jurídica, que dominam a escrita jurídica, porque a gente precisa criar uma ponte de diálogo, assim. E aí eu falo por uma experiência pessoal, né? Porque eu tive uma dessas experiências num processo dentro do próprio ITS e eu vivo isso constantemente. Porque dentro do ITS, a gente tem uma transversalidade onde eu acesso um time de direito e onde, quando eu penso tecnologia, eu estou constantemente pensando em como eu posso garantir que os direitos desses direitos dos titulares, por exemplo, eles não sejam violados. E mais do que isso, né? Como que eu crio, por exemplo, mecanismos de transparência, de privacidade, como que eu garanto que isso não vai ser violado e quais são as boas práticas para a implementação. Então, acho que é muito positivo quando a gente converge nessas duas visões, né? Tech e direito, para que a gente possa criar, de fato, soluções que, enfim, vão dominar o mundo aí, que elas já estão dominando, elas já estão aí fora, então a gente precisa criar uma linguagem comum. E aí, como um tecnologista, enfim, cientista de internet, uma pessoa que entende de computação, o meu apelo é para que a gente, enfim, crie diálogos com linguagens que as pessoas consigam entender, assim. Acho que essa é a minha maior crítica construtiva sobre como a gente pode
de fato, criar força, somar, né? Porque, de outra forma, a linguagem vai ser sempre... Enfim, a linguagem erudita, de modo geral, não é acessível para a maioria das pessoas. E aí também tem um outro ponto que, para mim, é importante, de não exclusão das pessoas, né? É quando eu penso tecnologia antes de pensar sociedade, né? Porque é isso que acontece muitas das vezes. A gente pensa no avanço da tecnologia e aí é como se a gente estivesse tocando a tecnologia ao galope do quê? Porque a gente cria tecnologia para as pessoas, mas acho que a gente, de modo geral, é uma crítica para quem é da computação, de modo geral, é que a gente acaba pensando tecnologia para inovar, mas a gente não pensa nos processos sociais e nas pessoas que vão utilizar essas tecnologias, quais são os impactos que essas tecnologias vão ter na vida das pessoas. Enfim, é porque a gente tende a pensar que a gente vai melhorar a vida de um monte de pessoas, mas a gente também pode criar processos excludentes. Então, por exemplo, no caso da pandemia agora no Brasil, a gente viu que a solução que foi implementada, por exemplo, para criar o aplicativo lá para distribuição da renda, que é o que a gente chamou lá de Corona Bolsa, ou enfim, renda básica, que foi distribuída pelo aplicativo da Caixa, a gente viu que muitas pessoas que nunca tiveram acesso a um smartphone, as pessoas que vivem em regiões mais remotas, que nunca utilizaram o aplicativo, precisaram passar por um processo dificultoso para poder, enfim, ter acesso a um valor que era necessário para que ela pudesse comer. E aí a gente fala assim, aí o que a pessoa podia fazer com o dinheiro que estava lá? Pagar um boleto, por exemplo. Pagar uma conta, transferir o dinheiro com o TED. Então, assim, a gente começa a pensar, a gente tem que voltar, dar um passo atrás quando a gente pensa em tecnologia. A gente está pensando em tecnologia para quem? A tecnologia não pode ser... Porque, às vezes, uma solução tecnológica não resolve o nosso problema. Às vezes, a gente precisa... Nem tudo precisa ser digital, né? Isso é uma das minhas convicções. E também falta pensar nos processos de formação das pessoas que são super técnicas também. A gente não tem aula de ética na universidade, no mestrado, a gente não aprende sobre ética, a gente não aprende sobre princípios, a gente não aprende sobre democracia, a gente não aprende sobre questões sociais na faculdade. Você é apresentado um problema, alguém te oferece uma ferramenta e você resolve esse problema. E aí é um site, é um aplicativo, é uma plataforma, e aí eu bato na tecla que a gente precisa rever os nossos currículos, a forma como a gente cria pessoas capazes de construir tecnologias. E aí, caminhando para a minha fala final, e aí a gente precisa pensar representatividade também, porque quando a gente pensa a construção de tecnologia, a gente precisa incluir mais pessoas, a gente precisa criar espaços onde existe diversidade e múltiplos olhares, porque eu, Diego, sendo uma pessoa preta que mora em São Gonçalo, eu tenho um recorte de vida, eu tenho uma janela onde eu consigo enxergar para resolver os problemas. Eu não consigo enxergar a visão de uma pessoa trans que por exemplo, uma grande agressão para ela durante o processo de um cadastro num aplicativo vai ser não encontrar, ela vê a palavra sexo em vez de gênero, por exemplo. E aí você vai olhar assim, isso é uma grande... pode parecer pequeno, mas quando a gente olha para a sociedade como um todo, a gente precisa olhar para essas pequenas coisas e, enfim, caminhar para pequenas modificações. E quanto mais a gente tem olhares e recortes durante esse processo de construção de tecnologia, menos pessoas a gente vai estar excluindo, consequentemente. Então, muito por aí que eu penso, assim. E aí não me faltam bons exemplos aqui no Rio de Janeiro mesmo, assim. Quem não conhece o Vai na Web, iniciativa que insere jovens periféricos na construção de tecnologias, Preta Lab, na inserção de mulheres indígenas e mulheres pretas na criação de tecnologias. Então, assim, pensar como a gente traz esses grupos marginalizados para o processo de construção de tecnologias é também dizer que a gente vai dar voz para essas pessoas e elas não vão ser excluídas durante os processos de tomada de decisão, porque elas vão ser capazes de ter a capacidade crítica, jurídica, analítica e técnica para olhar e falar assim, isso aqui não funciona porque não funciona para o meu corpo, não funciona para a minha pessoa, não funciona para o meu território. E como que a gente reverte isso? E acho que isso, para mim, é um dos pontos principais onde a gente pode olhar para isso e falar assim, a gente precisa fazer uma mudança. E essa mudança é, tipo, para agorinha.
E aí, encerro por aqui. Agradeço, de fato, muito, muito, muito feliz pela oportunidade de vir aqui falar com pessoas que eu admiro o trabalho de verdade. Eu acompanho muito o trabalho da Débora, eu sempre falo isso. Eu falei aqui para ela no início. O trabalho da Caitlin também, que é muito próximo do que a gente vem trabalhando no ITS. A gente sempre tem pontos de convergência. Em novembro, a gente vai dar um curso juntos de LGPD. Então, é super feliz de ter tido esse espaço. E só agradecer o convite da Ana, a presença do Arthur, e eu passo de novo a palavra para o Arthur e encaminho aqui para minha despedida. Obrigado. Obrigado, Diego. Excelente. Débora? Assim, eu só daria um RT no que a Caitlin e o Diego falaram. Não vou ficar aqui me repetindo, me estendendo na repetição das falas deles, mas, de fato, assim, eu acho que para incluir essas pessoas dentro desse mundo, né, da tecnologia e que elas não fiquem excluídas, de fato, precisamos de uma educação para a internet, né, educar essas pessoas, entender também quais são os processos pelos quais essas pessoas passam, fazer umas coisas muito mais territorializadas também, né? Porque a gente fica aqui do Sudeste, Rio de Janeiro e tal, achando que o Brasil entende a internet do mesmo jeito, e não é assim. A gente precisa também trazer essas outras perspectivas de outros lugares, porque, como todo mundo diz, né, o clichê, existem muitos Brasis dentro do Brasil. Então, às vezes, uma comunidade do interior de uma cidade do Nordeste está fazendo um uso super inovador da internet e a gente aqui nem está sabendo e está achando que vai chegar lá e vai reinventar a roda, sabe? Então, acho que é olhar para essas outras perspectivas que existem também dentro do território nacional, experiências da América Latina, e criar uma ideia de educação para a internet, mas muito regionalizada, né? Eu acho que isso faria bastante diferença. O que o Diego falou também, trazer outras pessoas para construir essa internet, né? Porque eu sou uma mulher negra da Zona Oeste do Rio de Janeiro, periférica, e eu enxergo a tecnologia de um jeito, ela serve para mim de um jeito que não serve para outra pessoa. Então, eu acho que eu estar dentro desse meio, né, construindo isso, é uma contribuição bastante grande, mas eu não sou a única, não posso ser a única, sabe? A gente precisa também de homens negros, de pessoas trans, de pessoas indígenas, de pessoas de outros lugares da cidade para construir essa ideia, né? Eu acho que a regulação também ajuda muito, a LGPD vem aí para também, eu acho que mudar muita coisa, né? E mudar essa cultura de internet, da gente não chegar na farmácia e dar o CPF sem questionar por que a gente está fazendo aquilo, né? Dar nossos dados à toa, assim. Eu acho que hoje em dia essa cultura que a gente tem é bastante grave, né? Porque ninguém questiona por que está dando seus dados, para onde, para quê, tudo, as pessoas pedem CPF. Então, acho que essa mudança também de tipo, você não precisa dar o seu CPF para ter uma nota fiscal, eu acho que é bastante relevante também. Eu acho que essa mudança já está acontecendo através dessas regulações. E, corroborando com o que o Diego disse, eu acho que o que a gente pode fazer agora, assim, nesse momento, é investir em projetos que já estejam fazendo isso. Aí ele falou do OLAB, né, do Pretalab, é uma grande iniciativa do Brasil que está fazendo isso. Tem o Ogunhê Podcast, que é da Nina da Hora. A Nina da Hora faz várias coisas, né, no Brasil, assim, faz curso, faz podcast, ela carrega a tecnologia do Brasil nas costas, literalmente. Então, investir nos projetos dessas pessoas. Eu anotei mais um aqui. O próprio Acautune Lab também, né, que está aí fazendo um monte de coisa, trazendo essas discussões, o Maria Lab. Enfim, eu acho que é investir nessas iniciativas que já estejam pensando nisso. Eu acho que é uma primeira coisa que a gente pode fazer agora, assim, não precisa esperar para quando a internet melhorar, para quando a gente tiver uma democracia mais sólida, ou não precisa esperar, a gente pode fazer agora, investir nesses projetos, investir nessas iniciativas que já estão fazendo alguma coisa e ter um olhar muito sensível também para outras coisas que estejam acontecendo Brasil afora em relação à educação para a internet. Eu acho que é isso, assim, amarrando tudo. Eu acho que é isso. As pessoas se apropriarem mais dos usos da internet, entenderem melhor como funcionam as plataformas, e eu acho que isso vai trazer uma mudança significativa. Eu tenho
esperança, assim, não quero fazer a poliana e falar, poxa, tudo bem e tal, relaxa. Não é isso, mas eu acho que a gente está num momento onde essas discussões estão muito acaloradas, assim, hoje em dia está todo mundo falando sobre algoritmo, né? Então, não todo mundo, mas enfim, tem muita gente, muito mais gente falando sobre algoritmo racista, sobre aprendizado de máquina, então acho que isso é um ganho muito grande que a gente tem. Eu acho que é nosso trabalho aqui também empurrar essa discussão para frente, qualificar ela e traduzir ela também para a população que também não tá, que está mais às margens, né? Eu acho que é nosso trabalho também, nosso papel fazer um pouco isso. Acho que é isso, agradecer também pelo convite de estar aqui, ter essa oportunidade de falar com essas duas referências incríveis que eu tenho também, que eu admiro demais. E eu acho que é isso, estou aqui para o que precisarem, se quiserem telefone, e-mail e tal, podem falar com a Caltune que eles podem repassar. E muito feliz de ter tido essa oportunidade de participar desse seminário tão incrível e tão relevante, trazendo uma discussão tão relevante, né, para a nossa sociedade nesse momento pandêmico. E é isso, espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Quem puder, continue em casa. É isso. Obrigado, Débora. Aproveitando que a gente tem um tempo, diz aí como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, Caitlin, Diego, Débora, por favor. Bom, eu sou professora da PUC do Rio de Janeiro, Departamento de Direito. A gente tem um site, eu vou jogar no Google, né? E buscar o site do Departamento de Direito, tem as informações, meu e-mail, meu currículo. Quem precisar conversar comigo, tem um perfil no LinkedIn e no Instagram, Prof. Caitlin, e estou à disposição, se vocês quiserem conversar a respeito desse tema. E curto muito debates em redes sociais, podem me incluir se vocês quiserem. Então, gente, eu estou disponível nas redes também, eu sou um usuário aí de Twitter e Instagram, de modo geral, e LinkedInzeiro também, então eu uso muito o LinkedIn e o Instagram, então vocês vão me encontrar com o Diego Cerqueira, principalmente, assim, dos conteúdos que eu produzo, enfim, das pautas que eu me engajo, então, ou no meu arroba, que é @blckjzz, você vai me encontrar em todas as redes sociais, ou no meu e-mail, que é diego@itsrio.org. E a maioria do meu trabalho está concentrado justamente no guarda-chuva do ITS Rio, né, que é a organização que eu faço parte. Então, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do ITS Rio, acesse itsrio.org. Lá você vai saber muito mais sobre proteção de dados, privacidade, democracia participativa, mídias e muito outras coisas. Então, seja bem-vindo. Meus contatos, eu estou no Twitter, eu sou twitteira também, Débora, @Débora_Depio, e meu e-mail é deboradepio@gmail.com ou debora@nossas.org. E eu também estou no LinkedIn, Débora Pio, procura lá. Então, é só dar um Google no meu nome que vocês vão encontrar todas as redes sociais. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre o trabalho do Nossas, nossas.org, lá vocês vão encontrar todas as mobilizações que estão ativas no momento, no Brasil inteiro. A gente está fazendo um monte de coisa nesse momento pandêmico, várias discussões sobre várias pautas, meio ambiente, assistência, saúde, enfim, a gente tem algumas mobilizações em curso, procura lá no nossas.org, e quem quiser saber um pouco mais sobre minha pesquisa no doutorado, entra lá no medialab.ufrj.net, que também tem algumas produções ali de conteúdo sobre a internet em si, sobre a economia psíquica dos algoritmos, então está tudo concentrado ali dentro do site do Media Lab da UFRJ. Então é isso, estou à disposição também para conversar sobre o que vocês quiserem, e é isso, vamos em frente, por uma internet melhor, né? Com certeza. Muito obrigado, Caitlin, Diego, Débora. Só fazendo uma observação aqui, amanhã a gente vai disponibilizar um e-book baseado nesse seminário. Sigam-nos na rede social, no Twitter, @AqualtuneLab, e no Instagram, AqualtuneLab.
Lá vocês vão conseguir encontrar informação sobre o e-book. Foi um prazer ser mediador nesse segundo dia do nosso evento. Foi um evento super qualificado, extremamente importante para o nosso exercício de cidadania. Obrigado mais uma vez aos palestrantes, um agradecimento especial à TV Alerj pela transmissão e à Escola do Legislativo pelo espaço. Muito obrigado e bom dia.